Essa madrugada eu estava pensando como abordar esse assunto. Eu tenho falado ele no grupo caseiro, tenho falado sobre o amor, que nós temos que dar um tapa na roda sempre, está sempre falando a mesma coisa, a gente precisa conhecer o amor de Deus. Nós começamos a viver a vida cristã e, de alguma maneira, a gente consegue colocar o amor para fora. Ele consegue acabar ou apagar dentro de nós. Porque o amor de Deus ele está relacionado ao Espírito Santo. É assim, alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é alguém cheio de amor. Porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. O sinal de alguém que é cheio de Deus é se essa pessoa tem amor dentro dela, se ela expressa esse amor, se esse amor pode ser tocado. Eu questiono todos aqueles que se dizem cheios do Espírito Santo, que vivem brigando, que vivem se degladiando uns com os outros, e aí logo a gente olha e não vê nisso o amor de Deus. Porque o amor ele é totalmente diferente disso. Quando nós pegamos a palavra, abrimos Coríntios 13, por exemplo, e abrimos, quando você está lendo a Bíblia, eu não sei quantos fazem isso, mas você vai lendo, quando chega em Coríntios 13, é a carta do amor, é a carta que até o Renato Russo já fez uma música com ela, muita gente conhece, ou todo mundo conhece, né? A carta de Coríntios, e quando chega lá, tu já nem lê, tu já pula, tu fala, não, isso aqui eu já sei, aí, isso aqui eu já conheço de cor. Aí parece que não é um tema para ser estudado, para ser falado, mas é um tema totalmente pertinente à nossa vida e atual todos os dias. Quantos me compreendem? Amém? Paulo começa escrevendo a carta e trazendo para nós uma grande manifestação desse amor, ou vem falando, esmiuçando para nós como esse amor ele pode ser vivido. Ele começa falando, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua para os pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em favor de alguém, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está falando que é possível alguém falar a língua dos homens, falar a língua dos anjos, conhecer todos os mistérios, conhecer toda a ciência espiritual, e isso para ele não ter valor algum. Porque se ele tiver isso e não tiver dentro dele o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus, isso não vai aproveitar para ele, para nada. E é por isso que nós encontramos um monte de gente religiosa, que professa o nome de Jesus, que diz que conhece os mistérios de Deus, que diz que é até cheio do Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, mas não tem nele o selo do amor, porque esse amor ele não é transbordante na vida dele ao ponto de alcançar outras pessoas. Esse amor não consegue fluir da vida dele. Paulo diz que não te serve para nada. Nada serei, é o que ele fala. Ele fala que alguém pode pegar os bens, distribuir, dar para os pobres, fazer boas ações. Pode até dar o seu corpo para ser queimado em favor de alguém. Mas ele fala que se faltar o amor de Deus dentro de você, não tem proveito algum isso, para nada te aproveitará. É isso que ele está dizendo, para nada aproveitará, não vai aproveitar de nada. E ele fala como é o amor. Ele fala, o amor ele é benigno, ele é paciente, ele não se ensoberbece, ele não se envaidece, ele não busca os seus próprios interesses, mas ele busca o que é interesse dos outros. Ele não se irrita, não se exaspera, não se porta inconvenientemente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu pego essa relação da expressão do que é o amor e comparo isso com a minha vida, e eu acho que você deveria fazer isso, comparar com a tua,
Porque se nós fizermos esse crivo, você vai descobrir se o amor de Deus está em você ou não. Se você precisa ou não que esse amor enche a tua vida. Porque o amor, ele pressupõe sempre a outra pessoa, a outra parte, nunca a tua. Quem ama, ama. Não espera ser amado. Não é assim? Quem ama, ama. Eu conversava com uma senhora que estava magoada, na verdade, ela estava ofendida, porque a filha dela fez uma declaração para ela, de uma necessidade dela, e eu entendi perfeitamente, porque antes da filha falar com ela, tinha falado comigo. E eu falei, pode falar com tua mãe, ela vai entender. E agora, conversando, ela me falou o quanto ela estava ofendida com o que a filha disse. E eu olhei para ela e falei assim, em alguma hora, em algum momento, você pensou na necessidade da tua filha? Do que ela estava precisando? Aí ela parou assim, não, qual necessidade? Aí eu falei a necessidade. Ela não tinha pensado nisso, eu falei, é claro, porque você só olhou para você, só pensou em você. Quem olha para si mesmo, cobra dos outros, aí fica ofendido, ferido, porque alguém fez isso contigo. E aí quando isso acontece, eu já sei que o amor não está em mim. Porque o amor que está em mim, que Paulo deixa escrito, Romanos 5:5, ele fala, porque o amor não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Entende isso? O amor, ele é derramado, ele não foi derramado nem vai ser derramado, ele é um ato contínuo. E aí, quando esses atributos do amor faltam dentro de mim, eu deixei de amar. E comecei a exigir ser amado, exigir ser feliz, exigir das pessoas aquilo que eu quero que façam comigo. Eu caí de Cristo. É por isso que Jesus diz que uma igreja colocou ele para fora. Jesus fala assim para uma igreja, eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Perdeu o amor, foi aquele amor que conheceu ele, já tinha colocado ele para fora. Ele falou assim, eis que eu estou na porta e bato. Porque o amor, ele não busca seus próprios interesses, Jesus não tem problema com rejeição, ele não tinha problema com aqueles que rejeitaram ele, porque ele pôde na cruz falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então a rejeição não era um problema dele. Ele vai atrás, mesmo quando você fecha a porta. Consegue entender isso? Esse é o amor de Deus. E é esse amor que o Espírito Santo produz em nós. É esse amor que nós devemos viver. Mas qual é a nossa maior dificuldade para isso? Eu fiquei pensando nesse tema, porque esse foi o tema que eu falei no grupo caseiro, mas eu queria ser assim mais abrangente, mais profundo nele. Eu fiquei pensando, essa madrugada eu estava pensando, falei, Senhor, por onde começar esse assunto? Como falar disso? Porque eu tenho certeza absoluta que a falta que nós temos de amar, a deficiência que nós temos de amar, é ter a revelação do quanto fomos amados. Eu acho que tudo vem daí. É assim, eu só ofereço perdão para alguém quando eu entendo que eu também fui perdoado. Quando eu sou revelado do perdão de Deus por mim, que eu não merecia, que a graça é favor imerecido, né? Que eu não fiz nada para obtê-lo, mas mesmo assim o Senhor me perdoou, aí eu não tenho dificuldade de perdoar alguém que me fez mal. Você consegue compreender isso? Sim ou não? O amor é a mesma coisa. Quando eu entendo o amor, quando eu sou revelado do amor, aí eu posso transmitir esse amor. Entende isso? Vem de uma revelação. E aí eu falei, tá aí, vamos falar então sobre o amor. Eu acho que nós precisamos conhecer o amor de Deus. Quem topa? Amém? A gente precisa saber o quanto o Senhor nos amou. Nós precisamos ter essa clareza. Eu lembrei das 4 leis espirituais. Quem lembra dela? 4 leis espirituais. Deus te ama. É a primeira lei, amado. Essa é uma lei universal. Assim como existem leis físicas,
Existem leis que são espirituais. Amém? As leis espirituais, nós não vemos ela. Assim como a gente não vê a lei física. Concorda comigo? Uma lei física é a lei da gravidade. É uma lei física? Sim ou não? Essa lei fala o quê? Que tudo que sobe, desce. Tu consegue ver essa lei? Enxergar? Quando é que você sabe? Quando você cai. Tu acha que vai voar e descobre que não é passarinho, aí cai. É a lei da gravidade que faz isso. E ela é uma lei que ela serve para todo mundo. Ela serve e ela age de qualquer forma. Pode ser feio, bonito, azul, amarelo, pode ser rico ou pobre, pode ser instruído ou analfabeto. De qualquer maneira, se alguém pular do 10º andar do prédio, vai cair e vai morrer. Porque existe uma lei que diz que se você pular de lá, você vai cair no chão. Sim ou não? É a lei. É uma lei física. A lei espiritual, a gente não vê, mas ela é verdadeira? É, ela existe. Então nós temos que olhar para a Bíblia e ver o que a lei de Deus fala. Entendeu? E a lei fala o seguinte: Deus te ama. Fala assim, Deus me ama. E tem um propósito para a minha vida. Amém? Isso é uma lei. Deus ama você. Quando a gente ouve alguém falar assim, olha, Deus te ama, ou Jesus te ama, porque Jesus é Deus, isso é a mais pura, cristalina verdade, porque Deus te ama. Incondicional. Está escrito isso, João 3,16, diz que Deus amou o mundo, e aí o apóstolo não conseguia mensurar ou não conseguia dar um adjetivo para esse amor. Ele queria conseguir falar de que maneira era, ele queria equalizar isso, ou comparar com alguma coisa, mas ele não conseguiu. Aí ele falou assim, Deus amou o mundo de tal maneira, ou de maneira tal, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus ama você. Isso é uma verdade que o diabo tenta dizer que não. O diabo tenta dizer que não. É por isso que eu acho que o amor de Deus não é compreensível. Porque existe um opositor à tua vida que tenta negar esse amor o tempo todo. Tenta. Tentou Jesus no deserto. Tu é filho de Deus? Basicamente ele estava dizendo assim, se Deus te ama e tu é filho dele, por que tu está com fome? Transforma a pedra em pão. E aí ele foi tentando Jesus. Eu sei que a maioria aqui não vai conhecer, só os da velha guarda. Existia uma televisão chamada, um canal de televisão chamado Rede Manchete. Quem conheceu? Ó, tem um monte de gente da velha guarda aqui, hein? Rede Manchete de televisão. A Rede Manchete fez um documentário. Era um programa semanal que passava, tipo Globo Repórter. E eles davam um tema e iam passando aquele tema várias semanas. E eles fizeram um programa chamado Adoradores do Diabo. É exatamente isso. Acho que é por isso que essa rede despencou, caiu, faliu. Foi a primeira rede de televisão que quis passar filme pornográfico em rede nacional. E depois entraram por esse caminho. E eles fizeram Adoradores do Diabo. E aí os repórteres saíam em tudo que era terreiro de umbanda, candomblé, terreiro de macumba, e eles entrevistavam as pessoas que estavam lá para saber se eles sabiam se eles adoravam a quem, se eles adoravam de fato o diabo.
E eles saíram conversando. E eles chegaram em um lugar desse e pegaram, era uma mulher, incorporada no espírito. E no meio da entrevista ele pergunta assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que onde vocês estão é sempre um lugar assim, pobre, feio, longe, é sempre um lugar marcado por miséria. E aí aquele espírito falou assim, é porque o pobre sabe que Deus não ama eles. Aí ele nos serve. Falou isso em rede nacional. Eu assisti esse programa. Eu assisti. Eu falei, que absurdo. Eu já era crente nessa época. Falei, que absurdo, que mentira desgraçada. E pensa se não é verdade. Hoje, amado, se duvidar não, hoje isso já é uma realidade. Tem muitos lugares onde se pronuncia o nome de Jesus, igreja cristã, que se você for pobre, você vai achar que Deus não te ama, porque vende a prosperidade. Se Deus te ama, Ele vai te dar tudo, Ele é o Papai Noel. E aí quando Deus não te dá, Deus não me ama, Deus ama mais aquele que deu. Entende isso? Vai criando inimigos de Deus, gente complexada, gente achando atrás do vil metal, achando que o favorecimento de Deus nessa vida é o que prova o amor dele por você. Só que isso não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. O plano dele não é te dar uma vida boa aqui, é te dar um lugar perfeito no céu. Entende isso? O plano dele não é que você viva nesse mundo. Simplesmente Ele quer que você viva com Ele eternamente. Porque nós vamos passar a eternidade em algum lugar, sim ou não? Nós somos eternos, não somos temporais. E Deus quer tirar a gente do Cronos para levar a gente para o Kairos, para o tempo dele. Entende isso? É por isso que Ele deu o seu Filho. Ele saiu da eternidade para entrar no nosso tempo, para tirar a gente do nosso tempo e levar para a eternidade com Ele. Esse é o propósito dele. Esse é o plano dele, estar contigo eternamente. E Jesus, quando morreu na cruz, Ele fez um pacto por todo homem, por todo mundo. Vamos lá de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Ele quer te dar a vida eterna. Ele te oferece isso de graça, por um simples motivo, porque Ele te ama. Ele ama você. Entende isso? Não deixa nada, nem ninguém, ofuscar esse amor dos teus olhos. Não deixa nenhuma situação, nem nada, nenhum ser dessa terra e nenhum ser do céu falar um dia para você que isso não é uma realidade, porque Deus te ama. O amor dele é incondicional. Ele te ama exatamente do jeito que você é. Ele ama você exatamente assim como Ele te vê. E agora Ele só quer trabalhar contigo para te levar para essa eternidade. Quantos podem dizer amém? Amém? Tem uma história, tem duas histórias da Bíblia que eu queria ler contigo sobre esse amor. Jeremias 3. Deus está falando com Israel. Deus está falando com o seu povo. E Ele fala assim: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de toda aquela aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Pensa no amor. Pensa num amor desse tamanho.
Imagina isso. Deus ele deixa uma lei. Ele fala assim, se uma mulher, quem escreveu essa lei foi ele. Se uma mulher for repudiada pelo seu marido e ela for de outro homem, ela não pode mais voltar para ele. Estava escrito isso na lei. Porque senão contaminaria o homem, contaminaria toda a terra. E se você for ler Jeremias 3 em diante, ele vai falando de todas as prostituições de Israel. Esse marido, no caso, é Deus. Ele está falando com uma nação de que ele é o marido. Está falando assim, você se prostituiu com outros deuses, com prostituição por aí afora, de todo tipo. Se você quiser voltar para mim, o que vai acontecer? A minha lei diz que não pode, porque vai me poluir. Vai trazer mal para mim. Mas aí ele olha para Israel e fala assim, mas mesmo assim, volta para mim. Como é que é na tua mente um amor desse? É grande ou é pequeno? É um grande amor? Sim ou não? Esse é o amor de Deus. 2 Crônicas 33. Vamos ler outra história. Quem está comigo? Amém? Tem um rei na Bíblia chamado Manassés. Quem conhece ele? Hein? Pouca gente. Tá bom. Então, Manassés é filho de Ezequias, um rei. O rei antes dele se chamava Ezequias. Você já ouviu uma história de um homem que Deus manda um profeta falar para ele, olha, arruma a tua casa, porque tu vai morrer? Foi assim. Deus fala com o profeta Isaías, Isaías chega diante de Ezequias, que era o rei, e fala assim, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Ou seja, não dá para morrer com a casa desarrumada. Se morrer com a casa desarrumada, vai dar ruim. Você não vai para essa eternidade que eu quero comigo. E aí diz que esse rei olhou para a parede, começou a chorar, e clamou ao Senhor, pediu para Deus misericórdia. Falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá mais anos de vida. A gente, quando vê que a coisa está ruim, a gente pede ao Senhor, né? E aí diz que o profeta estava lá no meio do caminho, lá, e Deus fala com ele, ó, volta lá. Volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. E eu vou acrescentar para ele 15 anos de vida. Ganhou um bônus. Pensa num bônus que eu quero. Tu acha que eu leio isso aqui, eu fico pensando, no dia que alguém falar, tu vai morrer, eu vou, Senhor, tu deu um bônus lá para o rei, dá para dar um bônus para mim, não? Ele pode dar um bônusinho, porque Deus deu 15 anos de vida para esse rei. E aí ele morre. Então, está escrito assim, no capítulo 33, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Israel. Então Manassés nasceu 3 anos depois do bônus de 15, porque ele morreu, o pai dele morreu, ele tinha 12 anos. Então, com 3 anos depois do bônus que Deus deu a Ezequias, nasceu Manassés. Manassés, na verdade, o nome de Manassés o Senhor me fez lembrar, levando a esquecer. Levando a esquecer, é o nome de Manassés. Eu acho que Ezequias olhou e falou assim, para o Senhor vai me levar a esquecer da minha morte, eu vou cuidar desse filho. Me alegrou ter um filho. O filho alegra quando a gente tem, alegra ou não alegra?
Sim ou não? É a maior alegria quando alguém tem um filho, né? Só os papais aí, por favor. É porque ninguém nasceu agora, né? Vocês estão naquela época de não dormir de noite, a alegria está indo embora. Mas quando nasce é a maior alegria. Nasceu um filho. Não é assim? Então, Ezequias colocou esse nome, Manassés. Mas diz que Manassés foi o pior rei que Israel já teve. Pior rei. Manassés foi um garoto que começou a reinar com raiva de Deus. Por quê? Porque ele fez tudo contrário a Deus. Está aqui escrito. Versículo 2: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, que o seu pai havia derrubado. Levantou altares aos Balaíns, fez poste ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Enom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. O que Manassés queria? Provocar a ira do Senhor. Ele chegou a dar os filhos dele para serem queimados a demônios, como sacrifício. Hoje esse demônio se sacia com outro sacrifício, que é os abortos. É um demônio chamado Moloque. Mas esse rei, ele pegou na orelha do cão, ele queria ser mordido. Ele estava com raiva de Deus. Ele queria fazer tudo contrário a Deus. Acredito eu, porque ele não entendeu o que Deus estava fazendo quando falou que ia matar o pai dele e cumpriu com a palavra. Na verdade, ele não se alegrou com os 15 anos de bônus, ele deve ter ficado chateado, porque Deus não só deu o bônus, mas cumpriu a palavra dele. E ele perdeu o pai mesmo, quando ele tinha 12 anos. O pai devia ter passado os 12 anos falando isso para ele. Deus vai me levar, Deus vai me matar. Passou incutindo nele também uma revolta contra Deus. Uma revolta. Diz que Deus falou a Manassés para que ele se arrependesse. E ele não se arrependeu. Diz que um dia Manassés foi preso. Diz que Deus enviou os assírios e prenderam Manassés. Está no versículo 10, diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e levaram à Babilônia. Como é que era isso? Os assírios, eles eram experts, é assim que fala? É na minha época isso. É na nossa época, né? O Chiquinho até riu agora. Fui lá, né? Dedurei minha idade. Os assírios, eles eram peritos em tortura. Peritos. Você sabia que o diabo ele é perito em tortura? Sim ou não? É. Ele é perito em torturar. Você quer ver uma coisa? Tem alguém que tem complexo de rejeição. Complexo de rejeição. Luta com isso. Aí você vai fazer uma festa.
Quem é a pessoa que você esquece de chamar? É exatamente aquela. Aquela que não podia acontecer, é exatamente com ela que acontece. Aí vai para a festa, chega lá, aí tem um problema lá, arranha o carro de quem? É. O inimigo, ele sempre bate no lugar onde dói. Já viu aquele negócio de luta? O cara sabe que está machucado, aí o cara só bate onde está machucado. Né? Jogo de futebol, expulsaram o ponta direita, aí o lugar do jogo vai ser por lá, por onde, na deficiência. O diabo, ele é perito em torturar também a mente. É por isso que a gente vive a vida e fala assim, pô, isso sempre acontece comigo. Isso sempre acontece comigo. Quem já falou isso na vida? Isso sempre acontece comigo. É porque o diabo, ele quer falar para você que Deus não te ama. Ele quer de fato implantar em você que você foi esquecido. Ele quer fazer isso, ele é perito. E aí diz que Manassés foi preso por esses caras, peritos em tortura. O que eles fizeram? Eles penduraram ele por ganchos, anzóis, deixaram ele pendurado no meio de espinhos. Assim está escrito na história. Para onde ele se mexia, os espinhos entravam nele, ele estava sendo levado para a Babilônia e talvez chegasse lá morto, por conta de tamanho sofrimento. Mas diz assim o texto, versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, no seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro da cidade de Davi, do ocidente, e aí ele veio reedificando tudo, tirou os deuses da casa do Senhor que ele tinha colocado, restaurou o altar do Senhor, e depois Manassés morre, e pede para deixar nas crônicas do rei, sobre a história dele, ele queria que só ficasse escrito uma única coisa, que um dia ele orou ao Deus dos pais dele, e o Senhor ouviu a oração dele, e foi favorável a ele. Existe amor maior que esse? Hein? Sim ou não? Quem consegue entender o amor desse? Aonde você erra, onde você faz tudo errado, porque Manassés sou eu e você. Nós erramos conscientemente, nós sabemos do pecado. Mas nós erramos, somos pecadores. Mesmo assim, o Senhor dá um jeito de ouvir a nossa oração e nos perdoar. Por isso ele enviou Jesus. Você pode dizer amém? Jesus veio para ser propiciação nossa. Propiciação. João fala em 1 João, filhinhos, não pequeis. A regra é não pecar. Mas, se acaso vocês pecarem, lembre-se, vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem já se enfiou em problemas aí precisou de um advogado? Para a lei mesmo. Quem já teve essa lei? Está aí, vai fazer alguma coisa, aí tem a justiça, tem que arrumar um advogado. Aí custa caro, não custa? Tem advogado aqui? Então não posso nem falar mal de advogado. Né, Leandrinho? Posso nem? Custa caro. Custa dinheiro você colocar uma pessoa lá para te defender. Deus te deu um de graça. Você não fez nada para tê-lo. Não mereceu, nem contratou.
mas Ele te deu de graça. O nome disso é amor. Aí você consegue entender essa lei? Deus me ama. Então fala para você acordar, fala bem alto que você acorda quem está do teu lado. Deus me ama. Ele tem um propósito na minha vida. Amém? Ele tem um propósito na tua vida. Agora eu sou pecador, essa é a segunda lei. Essa é a segunda lei, eu sou pecador. E aí, na boa, a gente usa isso para evangelizar, para falar de Jesus. Mas eu quero falar as 4 leis espirituais hoje para os crentes. Não é para incrédulo, é para quem crê. Por quê? Porque quando a gente fala para o crente, para o ímpio, a gente fala assim, você é pecador. Você precisa de Jesus. Entende isso? Deus te ama, é uma lei. Mas você é pecador. Está escrito, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então, não há ninguém que faça o bem, não há um só sequer. Por quê? Porque todo mundo pecou. Mas isso me inclui também. Porque o dia que a gente encontra o Senhor, a gente começa a viver uma de santo, começa a rotar caviar, comendo sardinha. Em vez de estar preocupado consigo mesmo, está olhando para os outros e falando, achando que porque o pecado dele é diferente do teu, aí você é melhor do que ele. Mas não somos. Porque se entendermos isso e o amor de Deus estiver em nós, nós vamos conseguir nos ajudar e ajudar os outros a achar o caminho. Consegue entender o que eu estou falando? Então todos pecaram, incluindo a mim e a você. Todos nós. Porque João deixou escrito em 1 João, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E fazemos Deus mentiroso. Eu nunca entendi uma oração batista. Eu acho que é batista. Eu nunca entendi uma oração batista que no final, eu conheço alguns irmãos da Batista, eles oram e no final eles falam assim, aí perdoa também, Senhor, os nossos pecados cometidos por pensamento, por atos ou por palavras e ações. Obrigado, Batista. Como é que é? Perdoa meus pecados comecei por pensamento, por atos, palavras e ações. É uma católica também tem? É uma prática. É uma prática da oração dos irmãos, pedindo perdão. Dos irmãos, orando. E toda oração que eles fazem, eles pedem perdão do pecado deles. Ô fariseu, tu peca todo dia. Ou por obra, ou por pensamento, ou por palavra, ou por ação, porque todos pecaram. Consegue entender isso? Nós precisamos de Jesus, porque Ele é propiação para os nossos pecados. Todo dia é dia de se arrepender. Amém? Fala assim comigo, todo dia é dia para se arrepender. Ok? Jesus, Ele é a terceira lei. Jesus, Ele é o único caminho que liga esse homem pecador a esse Deus que ama. Ele é o único caminho que dá acesso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, fala assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qual foi o outro caminho que ele deixou? Hein? Nenhum, não tem atalho nisso. Está tudo no singular. Quando alguém diz assim, religião não leva a Deus, é verdade, até porque a palavra religião é religare. É ligar o que estava desligado. O homem está desligado de Deus, o pecador precisa se ligar ao Deus que é amor, é santo, mas ele só tem um caminho para fazer isso. Qual é o caminho dele? Jesus. Eu sou e ninguém vem ao Pai
se não for por mim. Pensa no lugar que se você botar no Waze vai dar só um caminho, Jesus. Pode botar no Google Maps, chegar a Deus, Jesus. Não tem como, não tem outra alternativa. Não vai ouvir aquela voz assim, olha, trânsito engarrafado, tem outro caminho mais rápido para sair do engarrafamento. Não tem, não tem. O único caminho é Jesus. Não existe salvação fora dele. Não existe. É ele que veio para justamente nos dar vida. Ele é o amor de Deus por nós. Romanos 5 diz assim, agora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, Deus provou o amor dele por nós quando Cristo morreu, quando nós ainda éramos pecadores. Não tinha ninguém bom. Eu vi um post esses dias no Facebook, sensacional. Foi o Luciano que botou o nome do cara, eu não sei falar porque é inglês. Mas diz assim, era uma pergunta, por que coisas mais, ou coisas ruins, não, era coisas mais. Por que coisas mais acontecem com pessoas boas? Né? Às vezes acontece uma coisa ruim ou má com uma pessoa que a gente acha que é boa, a gente fica assim, poxa, por que aconteceu com essa pessoa tão boa? Podia acontecer, tem tanta gente ruim aí para acontecer, né? E aí a resposta do irmão foi assim, olha, isso só aconteceu uma vez na história. Só aconteceu uma vez. E foi voluntariamente. Porque o único bom que apareceu aqui foi Jesus. Ele não tinha pecado algum. Coisas mais aconteceram com ele. Mas foi voluntariamente, ele se voluntariou para isso. Entende isso? Porque todos pecaram. Todos. Isso não exclui ninguém. Não tem nenhum santarrão aí sentado para mim, olhando para minha cara, falando, não, mas pecador, filho. Deixa de ser fariseu, você é pecador. Amém? Ele é o único caminho que religa esse homem pecador a esse amor, para ter acesso a esse amor de Deus. É só ele. E aí eu queria falar para uma outra mentira que o diabo fala o tempo todo. Sabe qual é? O dia que você tem acesso a esse amor e começa a andar, aí o vento começa a dar, você começa a ficar meio capenga do caminho. Aí você começa a acreditar que Deus não te ama mais. Você começa a crer que o amor dele não é suficiente para você. Você começa a ficar sem graça com Deus. Eu perguntei para um jovem desviado no hospital, orei por ele, bebezinho. Deus curou ele. Eu falei assim, eu vim orar por você. Tu acredita que Deus te cura? Ele falou, acredito. Falei, e você orou? Pediu para ele? Ele não. Ué, por quê? Aí já é um homem, mas ainda me chama de tio Cidinho. Pô, tio Cidinho, vacilei pra caramba. Pô, hipocrisia, né? Agora, na hora que eu estou precisando, eu orar para Deus. Meu Deus. É exatamente o que o diabo fala para você. Depois de tanta derrota, de tanta coisa, tu vai procurar Deus? Lembra da história de Manassés? Lembra da história que Deus fala a Jeremias de Israel? O amor continua o mesmo. Lembra da história de Apocalipse, eis que estou à porta e bato? Botou para fora, mas mesmo assim ele vem e bate a porta. Esse amor ele é incondicional, ele independe do objeto amado. Entende? Ele independe do objeto amado, nunca foi por tua causa, sempre foi por causa de Jesus. Entende? Foi ele que nos amou primeiro.
Foi Ele que desceu dos céus, foi Ele que entrou na nossa existência, foi Ele que veio resgatar o que estava perdido. Tudo que nós precisamos é dEle. Isso é uma loucura tão grande que é como você chegar no meio do mar com alguém se afogando e você querer dar uma boia e ele falar assim, não, não quero não, porque eu sabia que eu não sabia nadar e eu pulei dentro da água. Você vai morrer? A boia está aqui, filho. É só pular em cima dela e voltar. Entende isso? É uma loucura, mas é a loucura que o diabo fala. Porque a solução está em Jesus. A vida está em Jesus. O caminho está em Jesus, você tendo entendido ou não, compreendendo ou não, tendo sabedoria ou não, Ele quer te pegar pela mão. Vai ver, você está aquele peixe que eu falei fisgado lá no fundo, lá, lutando para sair de dentro da água. Mas Ele quer te dar vida. A verdade é essa. Precisamos dEle. Quantos podem dizer amém? Todos os dias. Porque esse amor é incondicional. Incondicional. Quarta lei espiritual. A quarta lei diz assim: o acesso a esse amor, que é a salvação, porque quando a gente fala salvação, nós somos salvos do quê? Se é salvo e tem certeza, diga amém. Se é salvo e tem certeza, diga amém. Se é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Se é salvo e tem certeza, diga amém. Você é salvo? Do quê? Você é salvo da ira de Deus. Porque a ira de Deus vai vir sobre todos os homens. Consegue entender isso? Sim ou não? Deus vai vir julgar esse mundo. A ira dele vai vir sobre esse mundo. E quando nós falamos que somos salvos em Cristo, é porque em Cristo nós somos salvos dessa ira. No dia que ele vier, Jeremias 3, ele fala assim: a palavra de vocês tem sido duro para mim. Vocês têm falado palavras duras para mim. E aí o profeta fala assim, o povo vai dizer, mas o que nós temos falado que tem sido duro para você? E ele fala assim, vocês dizem, inútil é servir a Deus. Está lá escrito, Malaquias 3, depois abre lá e lê. Nós temos por bem-aventurados ímpios, que eles fazem tudo errado e se dão bem, prosperam. Aí o Senhor fala assim, vocês não sabem, é que diante de mim eu tenho um memorial escrito de tudo sobre vocês. E naquele grande e terrível dia que a minha ira virá, eu vou poupar vocês, como o pai poupa o seu filho. Aí você vai descobrir, novamente, a diferença do que serve e do que não serve ao Senhor. Consegue entender isso? A salvação é para isso. Por isso nós somos salvos. Então, quando Paulo escreve lá em Romanos 10, 9, que ele fala assim, a salvação está bem próxima de você, a saber, se com a tua boca tu confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou e é Senhor, e se com teu coração tu crer, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós entendemos, porque a gente fala as 4 leis espirituais para o incrédulo, e aí ele confessa Jesus. Mas eu estou falando para crente, lembra? Sim ou não? Está lembrado ainda? Eu estou falando para crente. A nossa confissão, ela é todo dia.
Porque todo dia nós vamos ter que confessar que Ele é o Senhor, é o dono da nossa vida. Porque todo dia nós vamos ter bifurcações, encruzilhadas, decisões, lutas da carne com o espírito, luta contra o pecado, que nós vamos ter que confessar e falar: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E é justamente nas horas das tristezas que a gente vê hoje aqui, a Rose veio aqui e confessou que Ele é o Senhor. Mas essa semana, Felipe e Fernanda, quando perderam lá o filhinho, eles também confessaram. Botaram público lá no Facebook. Se você for ler, vocês vão orar. O testemunho deles foi tremendo. Eu vou continuar dançando, adorando o Senhor. Deus me deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos tristes, mas estamos firmes. Isso é confissão. Porque o coração crê, mas a boca faz confissão de que Ele é o Senhor, todos os dias, em qualquer circunstância, em qualquer momento, porque nós necessitamos todo dia desse amor. Todo dia. Amém? Nós precisamos entender o amor de Deus para que a gente possa amar quem está à nossa volta. A coisa pior que acontece no meio da igreja é quando eu vejo o crente se achando melhor do que o outro. Aí tu olha assim, mas o amor não se ensoberbece. Tem alguma coisa errada. O amor não fica vaidoso, não se irrita, não se ressente do mal. Não é maledicente. Ele é benigno. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus já provou o amor dele por nós. Você tem provado o teu amor por ele? Porque nós só vamos conhecer ou fazer conhecido o amor de Deus quando nós pudermos amar os nossos irmãos da mesma maneira que Ele nos amou. Aí nós vamos poder falar: o amor de Deus está em mim. Ou pelo menos eu estou exercitando. Ou pelo menos eu estou buscando. Ou pelo menos eu estou querendo. Porque esse amor, ele tem que transbordar. Amém? Eu já te falei como Ele te ama. A nossa parte agora é amar. Essa parte depende de nós. Essa nós precisamos fazer. E essa é aquela que ninguém vai fazer por você, tem que ser você. Esse é o teu capítulo da história. Quantos me entendem? Amém? Quantos compreenderam o que eu falei? Podemos orar? Eu quero fazer um desafio aqui antes de orar. É bem possível, né? É possível que você tenha entrado aqui hoje e descobriu que você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Porque essas leis espirituais, elas são verdadeiras. Invisíveis, mas reais. Deus te ama. Você é um pecador. O único caminho que te leva a Deus é Jesus Cristo. Mas você tem que selar. Você tem que fazer um reconhecimento no cartório. Você tem que confessá-lo com os teus lábios. Jesus falou isso: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Você precisa fazer essa aliança.
Você precisa ter uma confissão pública, falar assim: eu quero Jesus. Eu quero recebê-lo. Eu quero ingressar nesse amor. Eu quero sofrer esse impacto espiritual na minha vida. E você pode fazer isso hoje. Se você estiver aqui e tiver esse desejo, você pode sair do teu lugar e vir aqui, que a gente vai orar por você. Se você estiver como Manassés estava, achando que os teus pecados, os teus desvios, embora conhecer o Senhor desde os teus pais, porque quando Manassés ora, ele fala assim, está escrito, né? E ele orou ao Deus dos pais dele. E você precisa desse socorro de Deus, desse amor do Senhor. Você precisa estar livre dessas cadeias, dessas tramas que o diabo fez na tua vida. Você precisa ter uma proposta novamente com ele. Eu queria te falar que hoje você pode sair dela também. Você pode estar livre hoje. Porque o Senhor vai ouvir a tua oração hoje, feita nesse lugar, debaixo desse impacto do teu coração, do teu encontro com Ele. Você também pode sair do teu lugar, se você quiser vir aqui. A gente quer orar por você. Agora, se você está aqui também e descobre que você precisa amar, não tem amor ainda no teu coração. Você tem que aprender a amar, você tem que aprender a botar esse coração, esse amor para fora de você. Você não tinha essa compreensão, mas hoje você está vendo. Você pode sair do teu lugar e vir aqui também. A gente quer orar por você hoje aqui. A gente quer colocar as tuas mãos. Chega para cá. A gente quer impor as mãos sobre você, porque esse momento é totalmente espiritual, amados. Nós estamos aqui hoje quebrando cadeias. Nós estamos tirando, saqueando o inferno. Nós estamos tirando sofismas lançados na mente. Nós estamos anunciando a palavra do Senhor e crendo que o Espírito Santo está aqui hoje. Eu pedi para Ele que você fosse confrontado, que você não se escondesse, que você não pudesse fugir, que você não pudesse se esquivar do encontro, de um enfrentamento com Ele, porque Ele quer falar contigo. 3 horas da manhã eu estava orando sobre esse momento agora. Você sabe o que isso quer dizer? Que Deus, Ele te ama tanto, que Ele sabia o que eu ia falar hoje. E Ele trouxe você aqui. Eu não podia presumir isso. Eu não podia escolher quem viria aqui hoje. Só o Espírito Santo pôde fazer isso. E aí Ele te trouxe aqui. Essa é aquela oportunidade do Deus que ama. Se teu coração crer, os teus lábios têm que confessar. Amém? Vamos orar por esses amados? Quantos querem vir aqui? Trabalhar. Trabalhadores da seara. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, o teu Espírito está aqui. Esse é um momento exclusivamente teu. Esse é um momento, Senhor, aonde a guerra ela é espiritual e aí ela vai ser vencida no mundo espiritual agora. Envia teus anjos nesse lugar. Começa a libertar pessoas aqui hoje. Quebra cadeias nessa hora. Derruba barreiras, fortalezas da mente sejam quebradas agora, em nome de Jesus.
toda mentira, todo sofisma do diabo lançado na mente seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem impedido o acesso ao teu amor, Senhor, eu ordeno que seja quebrado agora em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Contempla cada coração aqui, meu Pai. Contempla cada coração que recebeu essa semente nessa manhã, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, planta essa semente, que ela seja bem plantada num lugar do coração que seja, Senhor, produtivo, que dê frutos. Não deixa cair na beira do caminho, tampouco deixa, Senhor, o inimigo roubar. Senhor, que não caia no meio dos pedregais, nem no meio dos espinhos, mas caia em boa terra essa semente. Eu coloco essa semente em nome de Jesus, no lugar fértil do teu coração. E eu peço agora que o Espírito Santo, o dono da igreja, o nosso guia, aquele que nos conduz a toda a verdade, ele revele os teus olhos. Ele revele os teus olhos do mistério que é Cristo. Seja abertos os olhos do teu entendimento. Seja abertos os olhos do teu coração. Seja recebido nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai Santo, faz um milagre nessa hora. Move agora com poder e glória. E faz com que essas vidas que estão aqui, Senhor, recebam de Ti renovação. Recebam de Ti, Senhor, um avivamento espiritual. Recebam de Ti, Senhor, transformação. Recebam de Ti, Senhor, força, espírito de fortaleza. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Teu nome. Seja assim. Amém.